Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o primeiro dia de março. Então, o primeiro dia de mais um mês de Santos Futebol Clube, que pode ser um mês mais cheio, mas pode ser também um mês muito vazio. Então, vamos falar um pouco sobre o que é que março nos espera e como que foi esse mês de fevereiro de carnaval. Não sei vocês, mas daqui de muito frio e chuva. Então vamos falar de como que foram essas últimas semanas do Santos e o que nos espera para este mês que se inicia hoje, chegando aí às águas de março, que fecharão o verão. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe e comente aí a sua expectativa para este mês de março e se você acredita no Santos jogando mais de uma vez no Campeonato Paulista neste mês de março. Aproveitei aqui a pauta, já deixando crédito da Laura Marcelo, do Diário do Peixe, que postou a agenda de março do Santos com 2 jogos. Santos e Ituano no Novelli Júnior, Ituano e Santos, e o jogo da Copa do Brasil, que também será jogo único, que vai ser contra Iguatu ou América de Natal. Saberemos amanhã, quinta-feira, quando eles se enfrentam. Então vamos falar como que foi esse mês do Santos de fevereiro e se o Santos teve algum tipo de evolução, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Lembrando que o Santos entrou em fevereiro já naquele rolê meio ruim, né? Em janeiro o Santos teve 5 jogos em 2 semanas. Venceu o Mirassol, perdeu para o Guarani, empatou com o São Bernardo, com o Água Santa e com a Ferroviária. Então vinha aí de 3 empates, sendo que contra o São Bernardo jogou muito mal. E aí começava o mês de fevereiro com o seu primeiro dos 3 clássicos que teriam no mês. O mês de fevereiro teve então 7 jogos do Santos, 6 pelo Paulista e 1 pela Copa do Brasil, sendo 3 ou 4, se você considerar a portuguesa, mas enfim, de clássicos da primeira divisão, 3 jogos. Os 3 rivais da capital, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, com um saldo não exatamente bom. Então o Santos começa esse mês no dia 4 de fevereiro, perdendo aí para o Palmeiras 3-1, jogo que o João Paulo se contunde logo no começo, entra o Vladimir e depois o Santos já toma 2 gols logo em seguida, toma o terceiro gol, marca um no finalzinho, bastante ruim, já vindo de 3 jogos sem vitória, 4 jogos sem vitória, né? 3 empates seguidos e mais a derrota para o Guarani. Então, uma moral muito baixa nesse momento do Santos, com o time já naquele esquema de pensar em rebaixamento, e um jogo relativamente complicado contra o São Bento, porque o São Bento vinha bem, né, e acabou sendo um jogo difícil. O Santos consegue marcar 1-0 já no final, já assim, mais para frente da partida, né, quase nos 40 minutos, gol do Lucas Barbosa, e gol de cabeça, inclusive, assim, meio inesperado até. E acabou ganhando uma certa moral aí pro jogo contra o São Paulo, porque o Santos não jogou mal contra o São Bento, né? Então não foi tão mal. E o São Paulo já não estava num momento bom, que aconteceu a derrota do Santos. Aquele 3-1 em que o Santos toma o gol de cabeça logo com 16 minutos, depois o Lucas Pires é expulso fazendo um pênalti que vira gol, enfim, tenebrosa, a realidade tenebrosa. Lucas Pires que inclusive está sendo julgado, foi adiado o julgamento para depois do jogo com o Ituano, espero que ele não tome nenhuma punição. Ele e o João Lucas, que também foi expulso nessa partida. O Santos acaba ficando com 9-11 nesse jogo. E aí repetiu a questão do jogo contra o Palmeiras, que foi torcer para não ser goleado, né? O Santos passou por essa experiência 2 vezes, então foi bem ruim, até porque foi uma semana de diferença, no mesmo estádio, no mesmo contexto, assim, e do mesmo jeito, o Santos acaba marcando um gol no finalzinho, depois de estar perdendo de 3-0, termina em 3-1 também. Gol de Juan Seco. Gols improváveis aí. E aí o Santos vai enfrentar o Santo André, no jogo que, de novo, o Santos não joga tão mal em alguns momentos da partida. O Santo André até é organizado, sim, mas principalmente na hora que o Santos toma o gol, o Santos estava conseguindo se aproximar, conseguindo ter alguma chegada, e aí toma o gol do Santo André, já bate aquele desânimo. Felizmente o Mendonça marcou aos 44 do segundo tempo, então uma característica desse time também, né? Um time que dificilmente marca gols
no começo da partida, assim, acaba sofrendo muito e aí não consegue ter o controle da partida, uma coisa que o próprio Odair Helman bate bastante nas entrevistas coletivas. E aí, contra a Portuguesa, pelo domingo de carnaval, um jogo que foi modificado, né? Era para ser segunda, foi para domingo. O Santos consegue finalmente uma vitória boa, assim. Claro, contra a Portuguesa, uma Portuguesa bem fraca, lanterna do campeonato, mas foi uma boa vitória. O Santos que com 1 minuto e meio já começa marcando gol, daí marca seguidos gols, termina o primeiro tempo vencendo por 3-0. 2 gols do Marco Leonardo antes dos 20 minutos, Mendonça marcou aos 32, depois marcou no comecinho do segundo tempo, lá aos 6 minutos, numa cobrança de escanteio. Teve a expulsão também, né, do Marzagão, do jogador da Portuguesa, que acabou acarretando na saída do Sandri para o resto do campeonato. Mas foi um jogo que acabou dando um alento. E aí a nota que fica desse mês é a questão do Lucas Lima. Então fevereiro viu também o Santos contratar o Lucas Lima, ter toda uma manifestação assim por mais contratações, né? E o Santos acaba trazendo o Lucas Lima, traz o Joaquim, contrata de novo o Alisson e o Dodi também, né? Que foi nesse período. O Dodi que acabou sendo um excelente reforço. E o Lucas Lima que acabou entrando bem. Contra o Santo André fez alguns passes bons e contra a Portuguesa foi espetacular, assim, né? Bateu o escanteio do quarto gol, deu as 2 assistências para os 2 primeiros gols. Um excelente jogo do Lucas Lima. E aí ficou aquela expectativa, o Santos finalmente consegue uma boa partida, consegue uma goleada, claro, contra uma Portuguesa em casa, mas, enfim, boa, né? E aí enfrentar o Ceilândia, que é um time tecnicamente mais fraco, e jogo em que o Santos tinha vantagem do empate. Né? É o jogo classificatório da Copa do Brasil. O Santos acaba fazendo um jogo abaixo do esperado, então já de novo dá aquele golpe na moral do pessoal. E de novo marca um gol mais próximo do final da partida, já batendo aí os 30 minutos de jogo. Gol de Joaquim, inclusive. Então, uma boa notícia, né? O Joaquim. Era o Joaquim, né? Eu falei o Joaquim. Então, beleza. Então, o Joaquim, que foi um desses reforços também, vinha fazendo boas partidas até que falhou no último jogo contra o Corinthians, que fecha esse mês de fevereiro, então. Esse 2-2 já falamos bastante sobre ele, mas um jogo em que o Santos novamente teve bons momentos, mas com uma defesa catastrófica, assim. Então, o Santos fica aí nesse limbo de não saber exatamente como que vai ser esse próximo mês, já que, com todos esses resultados, o Santos não garantiu a classificação. Então, volta a campo domingo, dia 5, contra o Ituano, às 4 da tarde, do horário de Brasília, precisando não apenas pontuar, se não pontuar está eliminado, mas torcendo para que o Botafogo de Ribeirão Preto faça menos pontos do que o Santos. Botafogo que em casa recebe o São Paulo. Então é um jogo assim que pode ser muito complicado. E aí fica a questão, né? Depois desse fevereiro assim, não só cheio, 7 jogos é bastante, mas um fevereiro que trouxe aí diferentes emoções para o Santista, derrotas arrasadoras, muito frustrantes. Teve uma goleada também maravilhosa, então, de novo, contra a Portuguesa, mas tudo bem. E ainda termina com um jogo contra o Corinthians em que o Santos teve bons momentos, mas acabou conseguindo empatar um pouco por sorte, né? E uma certa falta de excesso de displicência, talvez, da zaga do Corinthians, fazendo aquele pênalti. Mas é um Santos que chega num momento relativamente otimista. São já 3 jogos sem perder, 4, né, desde do jogo contra o São Paulo. O empate com o Santo André, 2 vitórias, mas o empate com o Corinthians. Então é um momento relativamente bom do Santos. Claro, se tivesse conseguido vencer o Corinthians, seria bem melhor. Mas enfrenta esse Ituano, torcendo aí para conseguir essa vitória e ter uma ajuda do co-irmão do Morumbi. O Ituano que é sempre complicado e principalmente um Santos que não vence fora de casa. E aí, supondo que o Santos vença, teremos o confronto também em março contra o Red Bull Bragantino,
já que se o Santos se classifique, né? Se o Santos se classificar, vai se classificar em segundo, que não consegue alcançar o Bragantino. E aí vai ser o jogo em Bragança Paulista, possivelmente no fim de semana do dia 10, né? Porque os dias 8 e 15 estão reservados para a Copa do Brasil, então num desses dois o Santos vai descansar. Seria interessante que o jogo fosse. Bom, o jogo do Santos vai ser em casa mesmo, acho que não faz tanta diferença assim. Eu acharia interessante que o jogo do Santos fosse no, do dia 15, porque eventualmente o Santos não passaria assim do Paulista e aí ficaria esse vácuo aí, né? Aumentaria o período de Santos parado, assim, que é uma coisa que eu não gosto muito. Mas, de qualquer forma, o Santos, além desse jogo com o Ituano, que vai decidir se o Santos continua disputando partidas do Campeonato Paulista neste mês de março, o Santos também tem o duelo contra ou o Iguatu ou o América do Rio Grande do Norte, ou no dia 8 ou no dia 15 de março, para saber se o Santos consegue uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, esse é o mês de março do Santos profissional masculino, que, caso não se classifique, depois desse confronto contra o Iguatu, só vai jogar lá pela metade do mês de abril contra o Grêmio na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já as sereias da Vila, elas que entraram em campo nesse último fevereiro, então fevereiro foi bem melhor. A estreia das sereias foi em fevereiro, 3-0 sobre o Flamengo. Enfrenta o Atlético Paranaense no CT do Caju, em Curitiba, nesse sábado, às 3 da tarde. Depois enfrenta a Ferroviária, aquele time que é sempre uma pedra no sapato das sereias, domingo, dia 12, 11 da manhã. Depois, no sábado, dia 18, pega o Real Brasília no Defelê, lá no Distrito Federal, se não estou enganado. E aí fecha um dia 27, clássico, contra o Palmeiras, às 8 da noite, na Vila Belmiro. Segunda-feira, 8 da noite, um horário que não ajuda muito o pessoal a ir no estádio. E um jogo bastante difícil contra um time muito qualificado, que é o Palmeiras. E nesse mês de março, nós também temos aqui o começo do Brasileirão Sub-20, já com 5 rodadas. O Santos estreia já com clássico, então, segunda-feira, dia 6 de março, contra o São Paulo, às 4h30 da tarde, na Vila Belmiro, inclusive, não vai ser no CT. Na Vila Belmiro, acho que não vai ter um grande público pelo horário, mas, enfim, uma pena. E aí, dia 9 de março, quinta-feira, o Santos enfrenta de novo o Atlético Paranaense no CT do Caju, às 3 da tarde do horário de Brasília. Dia 16 de março, recebe o Atlético Goianiense às 3 da tarde na Vila Belmiro, jogo quinta-feira. Dia 24 de março, uma sexta-feira, vai enfrentar o Grêmio às 8 da noite, não 8 da noite, sexta-feira. E aí, no dia 30 de março, quase no último dia do mês, Santos e Goiás, às 19 horas do horário de Brasília, na Vila Belmiro. Quinta-feira, 19 horas. Eventualmente dá para ir aí para vocês que moram aí perto, não no meu caso. Mas este é o março do Santos, depois de um fevereiro, como eu disse, bastante instável, bastante oscilante. O Santos se prepara aí para entrar nesse mês de março. Esperamos que com vitórias, começando com vitórias e tendo mais partidas do que essas duas que já são certas para este mês. Então, ficamos aqui no aguardo para que, quando chegarmos no vídeo do dia 1º de abril, que não será uma mentira, tenhamos, que não seja uma mentira, que as águas de março foram muito mais generosas com o Santos ao fechar o verão. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que acompanham nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, compartilha, comente. E já peço desculpas, né, pelo último vídeo que acabou cortado mesmo. O ge.com censurou, então usarei de outros recursos para os próximos vídeos das sereias. Mas de qualquer forma, obrigado a todos que assistiram e que deram aí essa ajuda e que estão sempre junto com o canal. Valeu, pessoal. Pra cima deles. Um abraço.